Vamos fechar nossos olhos, continuar com o nosso pensamento elevado a Deus e a Jesus, concentrarmos aqui dentro no que a nossa palestrante Liliane irá falar, conversar com nós hoje, nesta noite, que possamos aprender, questionar, levar para o nosso dia a dia, buscar a nossa melhoria. Agradecemos mais uma vez, que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Boa noite, meus amigos. É com imensa alegria que, sempre que eu recebo esse convite dos meus amigos aqui do Lar Maria Cecília, a gente vem em êxtase para cá, né? Ainda mais falar de uma temática que é o meu braço direito, o meu braço esquerdo, minha perna, todo o meu corpo, que é falar da inclusão. Acho que o André está até com a camisetinha aqui do seminário, né? Também tem. Só que eu não achei, a minha não estava limpa. Mãe de um bebê de 1 ano e 3 meses, professora da Rede Municipal de Ensino, a vida é corrida, gente, né? Vocês sabem. Então, às vezes, a gente procura ali uma roupa adequada, não dá certo, então já vem direto do trabalho para cá, e está tudo bem, faz parte, né? Mas vim de azul. Até pintei as unhas de azul, gente, ó, que é a nossa cor do autismo, né? Essa cor desse espectro, que nós vamos falar um pouquinho hoje. Falar do autismo, gente... Você quer o passador de slide? Tá. Falar do autismo é uma coisa muito importante para todos nós. Falar que nós somos espíritos milenares. Antes de nós começarmos o nosso diálogo, né? Não falo nem que é uma palestra. Como nosso amigo bem disse, é uma conversa. Né? É uma troca de ideias, de pensamentos. Mas, claro, que todos embasados segundo Kardec, segundo as nossas obras, né, do Evangelho. Então, nós vamos começar um pouquinho esse diálogo, e eu queria que, se caso vocês também tivessem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Não tem problema, não. Nós vamos iniciar com um videozinho, para a gente entender um pouquinho como que é o mundo na visão de um autista. Então, eles fizeram esse vídeo para a gente tentar sentir um pouquinho na pele deles. Todos os vídeos, gente, são rapidinhos, tá? São 2 vídeos, mas a gente vai conversando entre eles. Tem som? Se tiver, é bom. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Obrigada, André. Deu para sentir um pouquinho? É forte se a gente for analisar, né? O que a gente considera uma ida tranquila ao shopping, que é um passeio, é uma diversão, é uma distração, para eles é muita informação. Eles têm essa autossensibilidade às luzes, ao som, às cores, às imagens, às texturas, e assim nós vamos. Por isso que nós falamos que é um espectro, né? Porque ele pega amplas dimensões dessas janelinhas do neurodesenvolvimento que nós, ditos normais, vamos dizer assim, ditos porque eu falo que todo mundo tem uma coisinha a ser descoberta, não é verdade? Se a gente for analisar lá no fundo, tanto que muitas pessoas falam assim, Liliane, parece que destampou o bueiro, saiu agora o autista para tudo quanto é lado.
Eu já ouvi essa frase como professora. Hoje eu estou, sou professora, mas eu estou como diretora de um CMEI, lá no Jardim Guanabara. E quando a gente está fora da sala de aula, mas eu já estive também, claro, dentro da sala de aula, a gente está fora, a gente tem outras percepções. E a gente tem essas escutas dessas famílias. E eu falo para vocês que dentro do CMEI, a escola é laica, a gente não fala de espiritismo, mas quando, por exemplo, hoje, antes de vir para cá, eu estava lá estudando um pouquinho, uma mãe veio fazer matrícula e ela já relatou aos prantos. Eu vim fazer matrícula do meu filho, 3 anos, ele é autista, e debulhou em lágrimas. Não tem como não se emocionar, como mulher, como mãe, como espírita, como professora, como ser humano. Porque nós temos esse sentimento que se chama empatia, de nos colocarmos no lugar do outro. Pense em uma mãe, deixar seu filho de 3 anos, não saber o que acontece ali no CMEI, nas unidades educacionais, e ainda ter essa questão de tentar entender como que nós vamos tratar o filho dela. E é claro que a gente faz a premissa do acolhimento. E quando eu falo dentro do ambiente de trabalho, é o que nós devemos, enquanto espiritistas, esse termo que Kardec nos trouxe lá atrás, na Revista Espírita, nós devemos acolher esses irmãos. E digo mais, nós não acolhemos todos? Temos que acolher todas as pessoas, independente se ela tem uma neurodivergência ou não. Porque, mais uma vez, igual eu falei para vocês anteriormente, nós somos espíritos milenares. Se nós, enquanto espíritas, acreditamos na imortalidade da alma, por que é tão importante o porquê das coisas? O que isso vai adiantar ou mudar a nossa conduta evolutiva? Então, é nessa reflexão que nós vamos conversar hoje um pouquinho, tá bom? Então, afinal, quem são os autistas? O TEA, que nós falamos que é o transtorno do espectro autista, ele é caracterizado por vários graus de dificuldade na interação social. É uma das limitações, tá, gente? Na comunicação verbal e não verbal, na presença de comportamento repetitivo e o interesse restrito. Vocês viram lá que a criança ele começa 1, 2, 3, 4, ele está contando. Por quê? É o momento que ele estava se desregulando diante a tantas informações e o contar era uma forma dele entrar no mundo dele, como a gente fala que eles entram em uma bolha, eles estão em uma bolha de interação social e eles se acalmam. Tem gente que bebe água, tem gente que fuma, encontra no vício o acalmar. Tem gente que encontra na corrida, no esporte. Então, todos nós temos um momento de autorregulação. O autista, geralmente, tem casos de bater a cabeça na parede, de ficar chacoalhando as mãos, E da mesma forma que nós vimos ali no vídeo, ele ficou se batendo e a mãe tentando justificar, não é manha. Pensem para uma mãe, movimentos repetitivos, que são as estereotipias, o chacoalhar das mãos, enfim, entre outros, o andar na ponta dos pés. Devido à variabilidade e apresentação desses sintomas, 2 indivíduos com diagnóstico de TEA não são iguais. Nós somos iguais? Por que a gente quer colocar eles em nível de suporte até hoje? A gente quer categorizar os autistas. E isso, gente, é um estudo que ele vai acontecendo e mudando, graças a Deus, diariamente. O autismo ele foi considerado recentemente uma deficiência, porque é uma limitação que esse espírito, que essa criança, esse adulto, enfim, está nessa atual encarnação. Mas, mais uma vez, eu falo, assim como todos nós estamos. Devido à natureza do transtorno, pessoas com TEA frequentemente não irão atingir a habilidade de funcionar de forma independente sem o tratamento clínico necessário. Não existe remédio. Existe tratamento. E o laudo, gente, quando se recebe o laudo, ele não é uma condição de luto. As famílias, quando recebem o laudo do autismo, elas entram em luto. Por que comigo?
Porque o meu filho. E aí a família entra naquele looping e vão entrando e abrindo as portas para o quê? Para as obsessões. Como nós estamos trazendo para a causa espiritual. Porque nós ficamos frustrados, nós ficamos questionando Deus. Isso não pode. Né? Assim como todas as mazelas da vida. Nós temos que ser pessoas resignadas. Lembrem de Lívia Lentulus, lá do livro Há 2000 anos, onde ela foi acusada indevidamente, né? E aí ela se portou de uma forma muito sublime. Ela aceitou aquilo ali e conduziu da melhor forma possível. Então, gente, quando a gente fala aqui, lá a fonte, Manual de Diretrizes Básicas para o Tratamento, né, da Análise Aplicada ao Comportamento. Essas informações são informações técnicas, né, que nós trazemos aqui para vocês. E quando a gente fala das crianças, né, quem são essas crianças, então? As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Olha a leitura que nós tivemos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, falando justamente sobre a reencarnação. Ele falou assim para mim, você quer alguma lição? Eu falei, não, pode abrir. Porque a espiritualidade abre para a gente, não é verdade? E falou justamente dessa possibilidade, dessa existência, desses resgates. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele, Deus, todos os aspectos da inocência. Por isso que na infância a gente considera a fase inocente, onde não se tem pecado, que as pessoas comumente falam, né? Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobre-lhe-se as más ações com a capa da inconsciência. Todos nós esquecemos o nosso passado. É um critério para reencarnarmos. Depois pesquisem lá no YouTube a reencarnação de Segismundo. É um videozinho da TV Mundial de Espiritismo que mostra como que é o processo passo a passo para a gente reencarnar. É muito interessante. E aí essa inocência, ela nos é dada para justamente nós esquecermos os débitos passados. Para nós termos uma nova oportunidade de aprendermos. Pense se eu lembrasse que o André tinha me matado na vida passada e hoje ele é meu amigo, lá de dentro da minha casa. Pensa como que seria. Eu ia pegar e ia matar o André. Não ia aprender nada. A amar ele, né? A aturar... desculpa, o André. Né? Não, gente, brincadeira, é meu irmãozão. Então, nós esquecemos justamente. É permitido por Deus, é uma providência divina para você conseguir evoluir. Olha o tanto que Deus é justo e bom. Aqui são os níveis de suporte. Eu não vou ler muito, não, mas é só para a gente entender um pouquinho que nós hoje categorizamos o autismo em 3 níveis de suporte. O que a gente falava antigamente, que era o leve, moderado e severo. Lembram? Então, o nível 1 de suporte é o autismo leve, o nível 2 é o autismo moderado e o nível 3 é aquela pessoa que depende completamente de outra pessoa. Aí vocês pensem comigo, essa mãe, essa família tem condições de trabalhar com uma criança de nível 3 de suporte? Infelizmente, não. Uma mãe que se dedica, que aplica e que preocupa, que está ali, lutando pela integração do seu filho à sociedade. Então, quando a gente se depara com essas situações, a gente tem que ter compaixão. Quando a gente depara na família, no círculo social que nós temos, no ambiente de trabalho, no centro espírita, a gente tem que pensar 2 vezes antes de julgar. Gente, hoje essa mãe que foi lá no CEMEI, ela falou para mim, eu falei, você tem alguma renda? Ela falou, só o Bolsa Família. Eu falei, você tem casa própria? Ela, não, vim do Maranhão. Quanto você paga de aluguel? R$600. Exatamente o valor do Bolsa Família. E alimentação? E vestuário? E transporte para levar essa criança para terapia? Gente, não tem. Não tem. Essa é a realidade brasileira. As leis no Brasil para o autismo existem. E são muitas. Mas, infelizmente, ainda não são completamente aplicadas. Então, por isso que nós devemos falar isso, sim, no meio espírita. Nós devemos discutir e trazer isso em palestras, em seminários, para que a gente comece a mobilizar e ajudar essas famílias. Hoje são eles, amanhã pode ser um de nós.
que vamos receber um presente desse nas nossas famílias. Então, a prevalência do autismo, né? Lá nos Estados Unidos, em 2023, gente, 1 em cada 36 crianças era designado autista. Hoje já diminuiu. Acho que é 1 em cada 34 ou 35. Foi recente agora, esse ano, 2025. Então, um estudo aplicado, orientado, com tratamento, foi diagnosticado como autista. Todas as pessoas têm acesso a isso aqui? A esse laudo? Bonitinho, no tratamento, suporte médico? Não. Lembram dos retardados mentais? Lembram das clínicas psiquiátricas onde nós internávamos os nossos familiares ali como loucos? São os nossos autistas. Olha que pesado isso, né? Tem causa do autismo? O que vocês acham? Algumas das possíveis causas, porque a medicina terrena ainda não descobriu por que do autismo. E o espiritismo? Descobriu? Claro! Lá atrás, lá em Paris, quando Kardec começou a ver as mesas girantes, lembra do fenômeno? E ele começou a codificação espírita. Kardec, professor Rivail, pedagogo, cientista, pegou ali um monte de médiuns que traziam através da mediunidade, psicofonia, psicografia, fez a mesma pergunta para vários deles e eles responderam a mesma coisa. Foi aí que se foi sintetizado as nossas obras básicas. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho e dentre outros. Causa hereditária. É uma possível causa. Isso a gente está falando fisicamente, tá? Pessoas com irmãos com transtorno apresentam um maior risco de desenvolver autismo. Isso é martelo batido ali? Não. Possível, tá, gente? Doenças genéticas. Ter algumas doenças genéticas, como síndrome de Down, síndrome do X frágil, síndrome de Rett, esclerose tuberosa, podem aumentar as chances também de desenvolver autismo. Ah, Liliane, o fulaninho ali, certeza que ele tem um filho autista porque usou o telefone demais, as telas. Gente, não tem causa explícita para isso ainda. Assim como o uso do frango. Até isso já comentaram. A questão dos hormônios que as aves recebem, colocaram a culpa lá nos hormônios do autismo. Não existe ainda, não tem como a gente bater um martelo e definir, foi por isso, é por aquilo. Não. Mas o espiritismo responde. Além disso, gravidez de alto risco, pais com idade avançada, parto induzido, baixo peso ao nascer, também podem aumentar o risco de desenvolvimento do autismo. Isso aí lá no site tuasaude.com. O autismo poderia sinalizar uma rejeição à encarnação. Olha só. Ou seja, a uma nova existência terrena. Seja porque antecipa para uma nova existência muitos problemas graves a enfrentar. Seja porque não deseja renascer no contexto para o qual está o programado, ou simplesmente porque não deseja mergulhar novamente nas limitações e desconfortos de um novo corpo físico. O problema principal está na mente, ou seja, na interação espírito-matéria. E isso, gente, Hermínio de Miranda traz para a gente no livro Autismo, e também Chico já trazia lá no livro Na Sombra do Abacateiro, falando para a gente sobre isso aí. Todos nós, em uma determinada época de encarnações, nós também já recusamos vir. Porque a gente, lá no plano espiritual, quando a gente faz esse compromisso, não, olha, essa encarnação eu quero vir sem as duas pernas. Nossa, aí o mentor fala para a gente, você tem certeza, Liliane, que você vai dar conta? Tenho, porque eu suicidei em várias outras vidas. E aí eu quero vir sem as duas pernas para eu não cometer o mesmo delito. Acontece. Assim como a gente não pode bater o martelo e falar, olha, o autismo, ele é assim, a criança é assim, o adulto, porque ele se suicidou com um tiro na cabeça. Nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, com essas designações. Só quem sabe é Deus. Nós não temos essa permissão. E não nos cabe julgar, em hipótese alguma. Nos cabe o quê? Acolher.
Acolher essa família, acolher esse irmão, assim como nós somos acolhidos, mais uma vez, dentro das nossas limitações. Cada um de nós sabemos onde a nossa pedra aperta lá no sapato, não sabemos? Cada um daqui sabe onde são as suas más inclinações, onde você precisa corrigir mais, onde você precisa corrigir menos. Eles também, mas eles estão em uma outra situação. Em uma situação neurodivergente, onde que eles ainda não compreendem isso. Então, cabe à família ajudar, à sociedade estar ali presente. Né? Cadê o André? Para o vídeo. Eu vou passando. Depois, na hora que ele vier, eu peço para ele voltar. Você pede lá, por favor. As intervenções do autismo. Né? Nós temos que fazer o tratamento das comorbidades. Tá? A criança ali com as suas várias situações, precisando de ajuda, e aí nós entramos com a parte física. Qual que é? Primeira coisa, gente, tratamento médico. Quando fala ali, Liliane, você acabou de falar que não tem remédio, como que você está falando ali? Uso de medicamentos e suplementos. Todos nós não tomamos medicamentos? Todos nós não tomamos suplementos? Gente, é uma pessoa normal, mas com uma condição diferente. Eu mesmo, estou com 37. Na hora que eu abro a minha gavetinha lá do lado da minha cama, gente do céu, que tanto de remédio. Meu pai, minha filha do céu, tá danado. Então, por que não? Então, são remédios, gente, não para um remédio, você vai tomar esse remédio, você vai curar o autismo. Não. Às vezes, um remédio para acalmar um pouco. Né? Eu tenho um primo, que se chama Lucas. Lucas hoje ele deve estar com uns 7 anos, mais ou menos. E o Lucas, logo quando a minha família descobriu que ele tinha o autismo, Lucas ele escondia dentro do armário, né, ele se machucava, um bebê praticamente, 2, 3 anos, e fazia coisas que a gente desacreditava. Né? Tinha dificuldade na fala. Então, logo depois que ele foi evoluindo um pouquinho, crescendo, que ele foi aprendendo a falar poucas coisinhas, mas está evoluindo a passos lentos, mas seguindo o tratamento. Então, a família ela precisa estar atenta. Nós precisamos ser pais presentes, para que a gente possa identificar e fazer a intervenção precoce, para que a gente possa ajudar esses espíritos. Então, olha lá, o tratamento: fono, terapia, psicomotricidade, nutricionista, pedagogia, fisioterapia, tratamento psicológico. Então, a equipe médica ela é essencial no tratamento do autismo. Você passa o videozinho do Geraldo para mim, por favor? Para as famílias dessas crianças, Liliane, também tem que ter um suporte. Né? Elas não aprendem do nada a cuidar dessas crianças. Né? E aí, existe assim um lugar para onde eles se dirijam para ter esse suporte, principalmente psicológico, eu creio, né? Vamos falar com a parte física da Terra. Nós temos CRAS, né, que fala que são esses centros que dão esse suporte. Gratuito, mas é muito moroso, demora muito. Vou falar hoje o que eu vivencio. Dentro da rede municipal de Goiânia, gente, nós estamos anos-luz à frente das escolas particulares. Nós temos uma gerência de inclusão dentro da Secretaria Municipal de Educação que faz a intervenção pedagógica e psicopedagógica e faz o acompanhamento multidisciplinar dentro das unidades educacionais, que é a metodologia ABA. Nós levamos esse tratamento para as crianças. A criança, às vezes, não precisa nem sair da unidade educacional para procurar o atendimento médico. O que, nas escolas particulares, é cobrado e cobrado muito caro. E, às vezes, não tem nem esse suporte. Nós também ainda temos profissionais que acompanham essas crianças autistas. Quando estão no nível escolar um pouco mais avançado, né, da grade curricular, eles têm esse acompanhamento integral enquanto estiverem na escola com um profissional pedagogo acompanhando eles. Então, dentro do que eu vivencio na rede municipal de Goiânia, nós temos esse suporte. Falando da parte espiritual, casa espírita. A terapêutica da casa espírita é a terapêutica do amor, é a terapêutica de Jesus. Com amor se cura todas as enfermidades. Eu quis questionar para a família, não para a criança, mas o pai e a mãe, que eles precisam desse suporte. Ah, sim, o suporte psicológico. Então, infelizmente, eu desconheço. Mais uma vez. Não tem, não existe.
Se existir. Por isso que eu falo que a casa espírita ela é um divisor de águas na vida dessas pessoas, dessas famílias. Porque nós podemos encaminhar, nós temos muitos voluntários. Por exemplo, aqui no Lar Maricília, eu tenho certeza que tem algum médico. Então, essa pessoa pode designar parte do seu tempo como caridade e oferecer para essa família, fazer a escuta, fazer a intervenção psicológica, né? Ou até mesmo psiquiátrica. Então, dentro da casa espírita, nós conseguimos, de uma certa forma, né, acolher melhor essas famílias também, né? Porque não é fácil. Videozinho, gente. À medida que se ampliam os estudos sobre transtornos de neurodesenvolvimento, igualmente se observa um crescimento de casos diagnosticados. É compreensível que, quanto mais ferramentas detemos, maiores sejam as possibilidades de investigação e descoberta do que ainda não conhecíamos, e por isso também não identificávamos. Os avanços científicos na área da saúde, com abordagens humanistas, têm permitido cada vez mais dialogar e criar mecanismos para que as pessoas possam usufruir das relações sociais, independentemente da condição em que se manifestam. Segundo o Ministério da Saúde, o transtorno do espectro autista, ou TEA, é uma condição caracterizada pela alteração das funções do neurodesenvolvimento, interferindo na capacidade de comunicação, linguagem, interação social e comportamento. Nenhuma pessoa é igual a outra, logo nenhum autista é igual a outro. As caracterizações do transtorno são descritas e classificadas pelos níveis de suporte indicados no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. Para a causa do autismo nesta existência, muitos julgam e, de modo precipitado, incorrem erros. Há quem aponte para falhas nas vidas anteriores, como suicídio, ou escolhas equivocadas, que todos cometemos em instâncias diversas. É preciso cuidado em nossas avaliações, queridos amigos. Conforme aprendemos nos estudos da doutrina espírita, precisamos analisar as situações de forma ampla, considerando múltiplas possibilidades. É arriscado, por exemplo, atribuir causa única para as condições neuroatípicas, assim como a ciência ainda não determinou rigorosamente as causas para o seu surgimento. Portanto, é preciso cautela para não inferir uma relação determinística entre a trajetória do espírito em suas múltiplas existências e as questões do neurodesenvolvimento. É preciso lembrar que tanto típicos como atípicos são espíritos encarnados em busca de evolução moral. Dentre tantas oportunidades que nos são ofertadas antes de encarnarmos na Terra, a expiação, a prova e a missão são algumas delas, conforme encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, Mundos de Expiações e de Provas, no capítulo 3º, item 13 a 15. A atual encarnação é o melhor momento de superar as nossas falhas. Lembremos ainda Kardec, no capítulo 5, item 10 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Nossos irmãos e irmãs autistas são espíritos em experiência transitória e devem ser amados e direcionados pelas famílias e amigos para que possam conviver com as limitações atuais, impostas nesta encarnação, para que tenham bom proveito durante a sua estada aqui na Terra. Somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus, não nos esqueçamos. E você? Como tem lidado com o autismo e outros tipos de neurodiversidades? Eu sou Geraldo Campetti e este foi o Momento FEB, um espaço para a gente conversar sobre temas atuais à luz do Espiritismo. Continue nos acompanhando nos canais oficiais da FEB. Até a próxima. Esse quadro que o Geraldo faz, Momento FEB, gente, é muito bom. Depois vocês pesquisem também lá no YouTube, tem várias temáticas muito interessantes. Então, quais as características mais comuns, né, do autismo? Atraso no desenvolvimento da linguagem, que é aquele primeiro aspecto que a gente espera do bebê, né, que ele comece ali a balbuciar algumas coisas, ou que ele comece a andar. Ali já começa o sinal de alerta da família.
Então, nós temos que estar, por isso que eu falei, enquanto pais, em constante observação. Pais presentes que estão ali fazendo essas intervenções para que esses profissionais que foram citados ali atrás consigam nos ajudar a abrir as nossas mentes. Porque o laudo hoje, ele assusta. As pessoas não querem entender o laudo. Acham que aquilo ali é um rótulo para a criança. E não é. A gente tem que, igual eu falei para vocês, a intervenção precoce, ela auxilia e muito o espírito. Déficit na interação socioemocional. Geralmente, os autistas não gostam muito de socializar. Se mantêm mais acuados, reclusos. Rigidez mental e comportamental. Hiper ou hipossensibilidade. Ou gostam demais de alguma coisa, ou têm muita sensibilidade para tal coisa. Lá mesmo na nossa unidade, lá a gente tem uma criança que ela só come alimentos brancos. E aí de manhã a gente tem lá 5 refeições, na unidade educacional. Café da manhã, colação, almoço, lanche e janta. E dentre essas refeições, algumas são brancas. Então, essas que são brancas, ele come. As outras não tem aceitação. Às vezes pela textura, às vezes pela da questão foto mesmo, da cor. Então, só para a gente entender um pouquinho dessa dimensão, dessas crianças. Estereotipias ou os estímulos, por exemplo, o chacoalhar das mãos, o andar na pontinha dos pés, são características também de alerta. E o foco em interesses específicos. Essa palestra, eu dou, geralmente, ela no Movimento Espírita, junto com a minha amiga Ana Carita, que é uma advogada, uma defensora também da causa autista, e tem o Theo Zoro, que a gente brinca, que é o Theo, que é o filhinho dela, que é autista. E ela cita, até pedindo permissão dela aqui, depois vai passar online, vou pedir para ela assistir depois, mas eu sei que ela não vai se importar. O Theo, gente, ele é inteligentíssimo. E ele tem o hiperfoco na questão gamer, nos computadores, que é impressionante. Tem uma facilidade. Uma vez ela foi dar palestra lá no centro, no Boa Nova, e o Theo não queria participar da evangelização. Deixei as crianças lá com outras evangelizadoras. Falei, Theo, o que você quer fazer? Ele falou, não, eu vou te ensinar aqui a mexer nesse computador e você vai descobrir o mundo. Falei, então vamos lá, Theo. Gente, ele realmente me ensinou tanta coisa, assim, que eu fiquei impressionada. E depois fui para a Ana Carta. Ana Carta, você tem que trazer o Theo mais vezes, porque eu não consegui terminar a aula que ele estava me ensinando. Então, eles têm essas altas habilidades. Mas também tem aquelas outras coisinhas que vêm junto, que às vezes deixa a mãe mais sobrecarregada com esse fardo. Quando eu falo a mãe, porque tal da mãe, gente, é espírito de luz, abençoado. Só o fato de vir na figura feminina também, eu falo que já é uma grande prova para nós. Mas é claro que, óbvio, a gente inclui o pai, a família, os avós, todo mundo, todos que estão envolvidos ali na criação desse ser. As características mais comuns. Por que a gente fala pensar por imagens? Vocês já viram que, geralmente, na parte da Libras, a gente coloca lá o sinal. E para o autismo, a gente coloca as imagens mesmo. Por exemplo, a hora do passe. A gente imprime uma figura da imposição de mãos e coloca lá na evangelização, para ele saber a rotina certinho, o que vai acontecer. Porque se sai uma coisa fora da rotina, ele se desregula. Nós temos lá na evangelização algumas crianças autistas e dá trabalho, gente. Não vou falar para vocês que é 1000 flores, não. Mas nós temos que começar a nos capacitar para a gente aprender a lidar com essas crianças. Eles estão aí, nós também. Então, a gente tem que interagir. E vão se tornar adultos e a gente precisa capacitar eles para eles terem uma vida qualitativa. Desafio na concentração, igual vocês viram lá no videozinho, são muitas informações, então acaba que não se concentram. E a empatia, tem gente que fala que o autismo não tem sentimentos. Será? Gente, lógico que não, eles têm sentimentos, sim. Eu lembro da Ana Carita falar que o sonho dela era escutar o Theo chamando mamãe e abraçar, e ele tem essa limitação, ele não consegue. Pensa para a mãe. Então, a gente vivencia muitos casos de amigos e a gente se sensibiliza com as situações. Igual eu estava falando para vocês, a terapêutica do amor. É preciso que os pais dessa criança, no caso do autista, conversem muito com ela, principalmente a mãe. Olha a figura materna.
É necessário chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecerão na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. Por que a gente bate tanto na tecla ainda da evangelização de bebês? Ah, Liliane, bebê não aprende, não. Eu, quando o Benício estava, a gente estava juntinho, né, ele dentro de mim ainda, gravidinha, eu participei da evangelização do ventre. Fiz a evangelização com ele, lia o evangelho, fazia o culto. Quando nasceu, continuamos com o evangelho no quartinho dele, e ele participa da evangelização, faz alta de Souza, participa do movimento espírita, vai nos eventos. Então, a gente tem que começar a entender essas crianças como espíritos antigos. Eles estão em uma roupagem diferente da nossa, mas são espíritos antigos, às vezes mais antigos do que nós. E são eles que, às vezes, vêm para nos ensinar no seio familiar. Quantos de nós aqui não tem aquelas crianças que já sabem mexer num celular muito mais que a gente? O que vocês acham que é isso? Milagre? Não. São essas vivências passadas que eles estão trazendo na bagagem. E o centro espírita é importante para o autista? Hoje, graças a Deus, aqui o salão está cheio. Coisa boa. Quer dizer que nós estamos buscando melhora. Nós estamos buscando a reforma íntima. Todos nós aqui estamos buscando algo. Cada um veio com uma intenção na cabeça. Que seja para a palestra, que seja para o tratamento espiritual, que seja para a desobsessão, que seja para o passe, que seja para vir ver de qual que é essa palestra dessa menina sobre autismo. Mas todos nós tivemos uma intencionalidade ao entrar naquele portãozinho ali. E o tratamento para o centro espírita ele é extremamente importante para todos nós. Por que não para o autismo? E ainda, infelizmente, tem muitos dirigentes que pedem para os autistas ficarem em casa. Porque eles gritam, porque eles dão trabalho, porque eles batem, porque eles são agressivos. Infelizmente. Nós ainda temos irmãos dentro do movimento espírita que fazem essa infeliz fala para essas famílias. E aí nós estamos esvaziando as nossas casas espíritas, porque nós temos que acolher. Você acha que Jesus falaria isso para uma família? Ó, você fica em casa porque seu filho bate no meu aqui, eu não quero, não. Gente, em todas as situações da nossa vida, faça uma pergunta: o que Jesus faria? Em todas as situações da sua vida. Problema financeiro, problema afetuoso, problema no trabalho, tudo. O que Jesus faria nessa hora? Senhor, me dê essa sabedoria. Ah, ele faria isso. Então, eu vou tentar ser igual a Jesus. Porque, segundo os Espíritos, ele é o nosso modelo e guia. Foi a partir dessa pergunta do Livro dos Espíritos que o Espiritismo se tornou cristão. Vocês sabiam disso? Quando Kardec pergunta para eles, né, qual que é o modelo e guia da humanidade? Aí os Espíritos respondem categoricamente: Jesus. Então, Jesus está aqui, no leme dessa embarcação, trazendo para a gente desobsessão, o passe, água fluida, culto no lar, evangelização, mocidade. Quem faz culto no lar aqui? Levanta a mão. Quem não faz, leve Jesus para dentro da sua casa. Pode ler a Bíblia, pode ler um livro edificante. Tem um monte de livro ali na livraria excelente que eu passei ali na porta e vi. Gente, não importa a leitura, desde que seja uma leitura edificante, que você una a sua família. Nós perdemos isso em essência. A gente não senta mais na mesa para tomar um café da manhã. A gente não senta mais à mesa para fazer qualquer refeição. Quem dirá para falar de Jesus? Aí tem gente ainda que abre o livro ali e fala: aqui, ó, isso aqui é para você, ó. Não é para mim, não. Eu estou livre disso aqui. Aí torna o culto no lar briga. Não é esse o intuito. Se cair na mesma lição várias vezes, é porque a família está precisando daquilo ali. E são todos. Inclusive os desencarnados, que são levados lá para sua casa para serem tratados. Nós estamos sozinhos? Em nenhum momento. Então, se nós estamos ali, encarnados, e os desencarnados ali também presentes, gente, dá para fazer uma festa espiritual ali, um banquete de luz. Então, vamos deixar a nossa porta aberta para Jesus entrar nas nossas casas, através do culto.
A pessoa com TEA, então, no centro espírita, deve ter um espaço acolhedor, que consola, né? Atender a todos os seus frequentadores como espíritos reencarnantes. Eu estou aqui falando com todos vocês, sem saber se um dia você abortou na vida passada, se um dia você assassinou sua mãe, se um dia... Não estou preocupada com o que você fez no passado e nem o que você fez ali passado agorinha. A gente está falando aqui do agora para frente. É importante lembrar que o transtorno não define a pessoa, seja adulto, criança ou jovem. Pouco nos importa. As características da funcionalidade que a pessoa vivencia na presente encarnação não a determinam, visto que expressa uma visão parcial e muitas vezes limitada das reais potencialidades do espírito. Por que eu estava falando para vocês daquela questão que a evangelização no ventre é importante? Porque a gente está buscando o espírito, assim como o Chico falou para a gente lá no livro da Sombra do Abacateiro. Quando seu filho está dormindo, conversa com o espírito dele. Está difícil a criança, está desobediente, está resistente, aproveita o sono. Dá um passe no seu filho. Como que Jesus fazia a cura? Através da imposição de mãos. Nós não podemos curar também? Sim, Jesus falou que sim. Então, enquanto seu filho está dormindo, impõe as suas mãos, faça uma prece, converse com aquele espírito. Meu filho, tenta ser menos obediente, ajuda a mamãe, ajuda o papai. Por que não? Podemos sim. Jesus não fala para a gente que é pedir e obtereis? Não é isso? Então vamos começar a pedir. Lógico que não é para pedir um carro, ganhar na loteria, né? Pedir coisas, né, que a gente consiga nessa encarnação, tá, gente? De forma proveitosa. Pessoa com TEA ainda no centro espírita, né? Mantém as necessidades específicas, né? Aqui mantém pouco ou nenhum contato visual, só para a gente entender um pouquinho mais, né? Parece não ouvir quando chamado pelo nome, isola, demonstra dificuldade quando muda a rotina, faz movimentos repetitivos, repete frases, né? Que é a ecolalia, fala a mesma palavra várias vezes. Só para a gente entender, gente, que então não é manha, não é falta de limite. Que tem muita gente que fala, não, isso aí é desse jeito aí, porque é falta de limite da família. Não é, gente. Tá? Vou passando aqui mais um pouquinho. Primeiro passo, então, que a gente deve fazer, acolher a família, que você falou, né? Quanto é importante. Manter uma comunicação positiva com os familiares, construir com eles uma relação de parceria, identificar junto à família as suas necessidades quanto ao relacionamento, para a gente tentar orientar essa família. Igual eu falei para vocês, né? A escola é laica, mas acaba que a gente, eu mesmo, na hora que a pessoa me dá uma abertura, eu não consigo não falar de espiritismo. Quando eu vejo, está todo mundo lá no Boa Nova já frequentando a reunião pública. É normal, gente, porque eu quero compartilhar com vocês aquilo que me faz bem, aquilo que realmente mudou a minha vida, a minha conduta, que me fez refletir o que eu estava fazendo lá atrás de errado e que eu comecei a mudar. Isso é a reforma íntima que a gente fala, né? Dicas pedagógicas inclusivas. Não vou ficar lendo também não, para não ficar muito exaustivo, tá? Mas é a gente conversar, manter esse diálogo com essas famílias, principalmente com a direção da casa espírita, né? Se apresente, fala, olha, eu tenho um filho autista, como que está acontecendo a evangelização, a mocidade, né? Como que vai ser? Eu posso ficar junto? Não tem problema algum. Né? Até essa fase de adaptação, é importante que a família esteja presente. E a gente, quando a gente fala dessa terapêutica pedagógica, é isso, a gente promover esse vínculo afetivo, família, criança, casa espírita. Isso inclui todos nós, frequentadores, dirigentes, trabalhadores. Realize a mediação de conflitos, né, porque acontece, igual eu falei para vocês, nós temos casos de crianças que estão ali no nível de suporte 3, que são muito agressivas. Como que a gente pode mediar? Como que a gente pode fazer para essa criança estar ali presente, participando de uma palestra? A gente tem que tentar achar um recurso. A gente não pode abandonar o barco, não. Conversar, estimular a autoavaliação, evitar tocar, gente, o toque. Importante a gente ter colocado aqui, que eu lembrei. Na grande maioria dos autistas, eles não toleram o toque. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. E aí eu falo mais, eu tenho uma amiga que ela não é autista, mas ela não suporta abraço.
Quando a gente vai cumprimentar, eu mesma sou muito pegajosa, né? Eu vou cumprimentar, fulano, quero abraçar. Aí ela já faz assim. Aí eu esqueço, opa, perdão. A gente tem que respeitar a condição do outro, é o corpo do outro. Por que eu vou me achar no direito de ficar invadindo, pegando, né? Não pode. Então, faça acordos combinados com a criança ou com o jovem, né, para a realização das atividades também. Geralmente, trabalhar em dupla ajuda muito. Tá? Antecipar o roteiro, materiais concretos, imagens dinâmicas, formas de adaptar o conteúdo. Essa forma de adaptar o conteúdo, a gente envolve toda a parte da inclusão. Né? Obrigada. Então, vamos lá. Conclusão, então, né? Qual que é a nossa finalidade de tudo isso aqui que nós conversamos um pouquinho hoje? Nós somos espíritos antigos, espíritos milenares, nós somos espíritos imortais. E nós temos a oportunidade divina de reencarnarmos, para a gente resgatar as nossas dívidas, seja dessa ou de outras e outras vidas. Por isso que nós devemos acolher, incluir e ajudar. Focar nas potencialidades, não é eu falar, nossa, fulano não dá conta disso, fulano não... Gente, fale o que é bom. Não é ruim quando você vai numa reunião de pais, ou você vai em algum lugar na empresa, a pessoa só fica falando seus defeitos. Então, por isso que a gente tem que fazer o inverso. A gente começa enaltecendo, falando o que temos de bom. Depois a gente pontua aquilo que precisa ser melhorado. Respeitar o véu do esquecimento é uma forma de dizer ao autista: está tudo bem, caminhemos juntos, conte comigo. E isso, gente, não é só para o autista, não. Às vezes, num determinado momento da nossa vida, a gente não está tão bem. A gente não está para o sorriso, a gente não está para o toque, a gente não está aí para o mundo. Então, é preciso que nós respeitemos o lugar do outro, a situação, mas... Mais uma vez, o que Jesus veio nos ensinar é que nós devemos amar sobre qualquer condição. A gente tem que respeitar o próximo, a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro. E é isso que a gente precisa fazer, não só com os autistas, mas com todas as pessoas que estão encarnadas nessa órbita terrestre. Que estudo de casa, porque a gente usa esse slide para fazer as atividades. Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Né? Quando a gente acha lá algum item que a gente perdeu, nossa, a gente fica na alegria, esquece tudo que a gente tem para trás, porque você estava focado naquilo ali. Assim é Jesus com a gente. Então, ele acolhe todas essas ovelhas. Então, vamos acolher. Aqui eu trouxe algumas referências para vocês, vou deixar nesse slide aí, dos livros, né, Compreendendo a Dor Humana, né, todos os slides foram baseados nisso. Infância e Mediunidade, O Cérebro Autista, esse livro é excelente, viu, gente? Pensando através do espectro. Autismo, a leitura espiritual de Hermínio Miranda, também maravilhoso. Esse número 5, para quem trabalha com criança, evangelizadores, professores, tira a fotinha aí, ó, evangelização de portas abertas para o autismo. Ensina a gente, tem um passo a passo ali, ó, como que você vai fazer durante as suas aulas. Loucura e obsessão, para a gente entender mais esse amplo espectro de tudo, não só do autismo, né? Chico, A Sombra do Abacateiro e o Livro dos Espíritos de Kardec. Muito obrigada, tenham uma excelente noite, fiquem todos com Deus. Que possamos todos elevar o nosso pensamento até o alto, acalmando a nossa mente, acalmando o nosso espírito, lembrando do nosso Mestre Jesus, com os braços abertos, com esse semblante amoroso, que consegue enxergar a nossa alma, enxergar os nossos sentimentos, as nossas dificuldades, as nossas qualidades. Mestre Jesus, que a Tua luz possa nos envolver nesta hora, trazendo tudo aquilo que precisamos e necessitamos, tudo aquilo que nos fortalece, que nos cura, que nos dá a coragem de seguir com as nossas provas e com os nossos objetivos. Aquela luz que aquece o nosso coração, que permite-nos amar o próximo com a mesma vontade que a gente se ama.
assim como o Mestre Jesus nos ensinou. Mestre, que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre.